Cumprimentando novamente o presidente. Bom dia, presidente, mesa diretora, senhores deputados, deputadas, senhoras e senhores. Eu aqui hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre agências reguladoras. Ainda recentemente, nós tivemos aqui audiência pública com a ANTT sobre a concessão da rodovia BR-163. Logicamente que naquela oportunidade nós tivemos uma grande decepção com o processo que foi apresentado, quando se dividiu a rodovia BR-163 em dois trechos, né? Rota do Pantanal e Rota do Tuiuiu. Eu até naquela oportunidade, deputado Paulo Correia, pena que o deputado Londres Machado não se encontra aqui. Naquela oportunidade, eu falei que ia contar a história do Tuiuiu e vou contar hoje. A história do Tuiuiu é o seguinte: quando o engenheiro Dersul, lá nos idos de 1980, quando comecei em 81, o saudoso Arnaldo Ferreira de Souza era diretor-presidente do DR, Departamento de Estrada de Rodagem de Mato Grosso do Sul. Ele diz a lenda que, certa feita, ele apareceu num trecho, estava fazendo uma rodovia no Pantanal, ele apareceu de surpresa. Então, o engenheiro fiscal da obra, na hora que o doutor Arnaldo estava percorrendo o trecho, ele tinha o apelido, que era Aroeira, porque ele era bastante duro, muito exigente. Quando um determinado trecho da rodovia, que tinha algumas inconformidades, o engenheiro fiscal falou: doutor Arnaldo, dá um tuiuiu. Ele falou: tuiuiu, coisa nenhuma, eu quero saber do problema aqui da rodovia. É mais ou menos isso, quando vem aqui a NTT falar que vai chamar a Rota do Tuiuiu, lá para o sul, né, já que o Tuiuiu é uma ave aqui do Pantanal, e Rota do Pantanal 163, que naturalmente dá em direção ao Pantanal, se for em direção ao Mato Grosso, mas a Rota do Pantanal, logicamente, que seria a BR-262, a que vai para Corumbá. Mas, enfim, a frustração continua. Eu estou procurando ter acesso aos contratos de concessão e os aditivos que foram feitos para analisar essa forma como está sendo aí conduzido o processo, mesmo porque na audiência pública em Brasília, a segunda audiência, continuou definido que será a Rota do Pantanal os 379 quilômetros, continua aí, tem 90 duplicados, mais 30 na nova concessão, porque 32 ficaria para o anel de Campo Grande. Aí nós teríamos 84 quilômetros de faixa adicional, que não tem nada a ver com duplicação, faixa adicional é uma terceira faixa, e nós ficaríamos ainda com 172 quilômetros de rodovia em pista simples. E a rodovia BR-163, só no mês de fevereiro desse ano, teve 102 acidentes. Então, continua a nossa preocupação, essa frustração. Mas agora eu quero adentrar aqui que as agências reguladoras elas foram criadas em 1997, então, o governo federal, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. E a primeira agência reguladora foi a Anatel, que cuidava das telecomunicações. Quem viveu aquela época sabe que até o telefone fixo era muito difícil de ser comprado, tinha fila. O telefone valia ouro, tinha ações, e tinha gente que tinha vários telefones fixos que até fazia aluguel, alugava-se telefone. Depois da regulamentação da parceria público-privada que aconteceu com a Anatel, hoje nós temos toda essa modernidade, temos celular e telefone à vontade. Então, logicamente que a participação das empresas privadas no processo do serviço público tem acontecido de forma bem efetiva, de forma muito positiva. E cabe às agências reguladoras fiscalizar e regulamentar a concessão, né? E ontem, já saindo da história da BR-163, ontem saiu o índice de aumento da energia elétrica aqui no nosso estado. A ANEEL permitiu ontem, né, foi publicado, que a energia elétrica aqui no nosso estado, para grandes consumidores, a energia será o aumento
será de 6,28 e para a baixa tensão, para os consumidores de alta tensão, 6,28 e para os consumidores de baixa tensão, 10,48. Todos nós sabemos que a energia elétrica, já no final do ano de 2022, através do decreto 16.073, de 28 de dezembro, voltou, né, a valer a lei, né, a lei de 18.810, de 22 de 12 de 97, que estabeleceu, né, nós tínhamos até então a energia elétrica com 17% de ICMS, e agora os consumidores de 1 a 200 kWh continua 17%, quem vai de 200 a 500 kWh foi para 20%, e aqueles que consomem acima de 500 kWh vai para 25%. Logicamente que a classe média consome mais 500 kWh, então teve um aumento de 8% na tarifa da energia esse ano por conta do ICMS. Eu fiz um apanhado dos últimos 5 anos. Eu fiz um comparativo dos índices de inflação com o aumento da energia elétrica no estado de Mato Grosso do Sul. Todos nós sabemos que a inflação tem o impacto dos alimentos, mas a energia, inclusive a energia elétrica, é um componente inflacionário. Quando sofre um aumento, ela ativa, ela acelera, ela alimenta a espiral inflacionária. Eu vou ler rapidamente aqui, de 2018 até 2023. A inflação, não vou ler todos os números, mas fazendo aqui, compondo a inflação acumulada de 2018 a 2023, dá 31,38%. Quando você faz a soma aritmética, quando você faz a inflação, que aí é a forma correta, que é a inflação em cima de inflação, como se fosse a regra de juros compostos, essa inflação vai para 35,58%. Da mesma forma, o aumento da tarifa de energia em Mato Grosso do Sul, quando a gente faz a soma aritmética dos aumentos que aconteceram nos últimos 5 anos, 2018 a 2023, dá 67,34%. Mas quando a gente considera como se fosse uma regra de juros compostos, vai para 88,77%. Ou seja, a energia elétrica em Mato Grosso do Sul teve um aumento acima da inflação nos últimos 5 anos de 53,19%. Logicamente que isso, a ANEEL que determina os aumentos, no ano passado, por exemplo, o aumento da energia foi 17%, no ano de 2022 foi 17,93%, esse ano 10,48%. Existem vários componentes que formam, tá certo, que determinam o aumento da tarifa da energia elétrica. Mas quando a gente convive com uma inflação, que nem a inflação do ano de 2022 foi de 5,49%, e nós temos a expectativa da inflação desse ano agora, de 2023, de 5,9%. Mas se a energia aumenta 10,48%, com certeza é um componente que está estimulando, está alimentando a espiral inflacionária. E trata-se de preços públicos, que são regidos por agências reguladoras. Então, senhor presidente, eu gostaria de convidar a GEMES, que é a antiga AGEPAN, ela não tem essa obrigação. Quem regulamenta, quem fiscaliza e quem determina os preços da energia elétrica é a ANEEL. Mas existe um termo de cooperação técnica entre a GEMES e a ANEEL. Então, eu gostaria de convidar para que o presidente da GEMES ou o diretor técnico da área de energia e gás,
que pudesse vir até esta Casa de Leis explicar, porque ele deve ter as informações que tem determinado que nos últimos 5 anos a energia elétrica em Mato Grosso do Sul tem tido um aumento acima da inflação de 53,19%. Eu acho que é bem pertinente, porque se a gente considerar que aumentou-se em 8%, o ICMS voltou aos 25% para os consumidores acima de 500 kWh. E mais o aumento de 10,48%, isso dá quase 20% de aumento na tarifa da energia elétrica agora a partir de abril deste ano. Então, são essas situações que nós gostaríamos aqui, eu entendo que a Assembleia Legislativa, nós teríamos que discutir isso, como voltar. Ainda é tempo de discutir a questão da concessão da BR-163, da forma como está prevista pela ANTT. Era isso, senhor presidente, a minha colocação nesta manhã. Muito obrigado.